óleo de marfim, tá? E o Jaime vai querer uma... Tudo pronto. Vai ser aqui. Não vou fazer coisa, não vou ligação errada. Bom dia, queridos ouvintes, internautas da Rádio Cultural FM. Estamos aqui em mais uma manhã abençoada nesse sábado, iluminado de 20 de setembro, dia do Gaúcho, dia de encerramento da 4ª Semana Farroupilha do município de Passo de Torres. Estamos neste lugar que durante toda essa semana nos acolheu com muito carinho e respeito, né? O CTG Vizinhos do Rio Grande, no piquete deles. E comigo aqui, né, hoje, nessa manhã, outra pessoa muito importante para que tudo isso aqui, de fato, pudesse estar acontecendo, o secretário de Cultura, Jaime. Muito bem-vindo, Jaime, gratidão por estar aqui com a gente nessa manhã de despedida, mas também de agradecimento e de festejar tudo que ocorreu essa semana. Então, bom dia a todos ouvintes da Cultural, né? Acho que sempre dando apoio aí para a cultura, para Passo de Torres, né? E dizer que então chegamos na jornada final, né? Dia 20, dia do Gaúcho. Temos bastante coisa aí para a gente apresentar ainda. Agora eu estava chegando, estava já iniciando ali a concentração do pessoal dos carros de boi, né? Os nossos vizinhos aí de São João do Sul chegando, os nossos também aqui também chegando. Estamos ainda em festividade e uma programação maravilhosa que tivemos. Exatamente, gente. A gente estava falando aqui, o Jaime e eu, que ainda hoje, daqui a pouquinho mais, né? Vaca Parada. Teremos a Vaca Parada, né? Que é animada ali, né? Os peão e as meninas também, né? As prendas. Nós tivemos, inclusive, a apresentação de um menino de 2 ou 3 anos, né? Da Escola Vila Nova. E essa geração toda que vai garantir, né? Que essas tradições não morram. Vão, então, agora fazer essa competição que é muito significativa para o tradicionalismo, né, e da questão da continuidade dessa nova geração que vai estar concluindo isso. Exatamente. Quando eu cheguei, a Yasmin, que é a filha do patrão, do Paulinho Gaiteiro, estava mesmo preparando os troféus, organizando eles, assim, e está muito lindo o troféu que cada um participante ali vai receber, né, para essa atividade tão rica da cultura gaúcha, né? Vai ter premiação para o Piá e para a Prenda Mirim. Nós temos também ainda hoje, né, Jaime, o desfile, que o cortejo agora aqui dos boizinhos com as carroças acabou de chegar, estão se organizando, como o Jaime disse, ali numa concentração, mas às 3 horas vai ter o desfile, né, de encerramento, com o grupo esse dos boizinhos, né? E logo depois, às 18 horas, a extinção da chama crioula e, então... Aí nós teremos, após a extinção, vai ter a janta, oferecida pela CEPAG. Exatamente, hoje às 20 horas. 20 horas, e nós teremos praia, fechar com chave de ouro ali, os mirins. Exatamente. Música todas as noites, praticamente todas teve música ao vivo, né, na programação. Totalmente, que nem se diz hoje em dia, 0800. Exatamente. Estrada franca, e pode chegar que não paga nada, e ainda tem várias outras coisas para ver, né? Sim, sim. Nós temos aí o artesanato, nós temos as associações, né, Rosa do Mar, as artesãs lá da Tapera, o BRIC Mais Cultura do Passo, que está aqui presente, e tantas outras coisas para se ver, né? Sim. Aqui no nosso parque. Temos o parque, diversões para as crianças, sim. Ontem, Jaime, a gente recebeu aqui à tarde as gurias, né? A Elaine, representando o grupo de mulheres da Tapera, a Clair, representando o Clube de Mães de Rosa do Mar, e a Rosane, representando o BRIC Mais Cultura, né? Porque a gente tem amanhã 2 eventos desses grupos de mulheres, de artesãos, né? Bem importantes. A Rosane falou para a gente sobre a inauguração
para o inauguração espaço da deles. sede, né, da Associação O do Paço Brick, das Artes, né? Então, reforçando aqui, gente, novamente o convite. Acredito que talvez a Jane possa dar uma passadinha por lá. Sim, fui convidado para estar prestigiando isso. Às 16 horas. E nós tivemos também aqui a fala da Clair sobre o bingo, que vai acontecer também amanhã lá no Clube de Mães na Rosa do Mar. Então, fica de novamente o convite. Mas, Jane, a gente conversava também antes sobre questões assim, de organização, né? Que eu queria também estar retomando contigo agora ao vivo, aqui com os ouvintes, espectadores não, internautas. Qual que é a importância da Semana Farroupilha para o Paço de Torres? A gente falava antes, tu já trouxe um pouquinho, né, do 0800, essas coisas, mas a gente pode reforçar isso. Então, antes de mais nada dizer, existe um questionamento de algumas pessoas, né, sobre por que Paço de Torres em Santa Catarina fazer Semana Farroupilha. Pois muito bem, tem tudo a ver, porque faz parte da nossa cultura, sim. Né? A prova é que quando surge o Rio Grande do Sul, tem várias ações, mas a que mais se aceita é nas missões, onde teve ali as guerras jesuíticas e que teve todo aquele gado que ficou solto, né, que é chamado de gado marruá, aquele que está sem marca, sem sinal, o gado espalhado pelos campos, ele ficou ali né, se reproduzindo e aumentando cada vez mais. E uma das atividades que dava lucro no Brasil e aqui no Sul foi tardiamente foi o tropeirismo. Né? Nós tivemos outras, com toda a nossa questão de colonização, nós tivemos todo um processo onde teve a questão do extrativismo, depois a cana-de-açúcar, depois veio a questão do ouro, né, diamante, Minas, mas também teve essa questão do tropeirismo que lá no Nordeste iniciou-se, e depois, centenas de anos depois, começou essa atividade por aqui. Quem é que vai começar essas atividades pelo lado aqui da leste, né? Os lagunenses, catarinenses, que saíram em busca desse lado. Então eles passam pelo litoral catarinense, que nesse momento estava chegando um povo lá dos Açores, das ilhas dos Açores de Portugal, né? Que eles vieram para ocupar esse espaço do Cone Sul, né? Principalmente era uma ordem do rei de Portugal de expandir para o sul pelas disputas de territórios entre Portugal e Espanha. Então, esses catarinenses adentraram pelo sul e foram pegando esse gado e formando caminhos bem que se referencia até hoje, historicamente, como foi o caminho dos conventos. Sim. Então, essa e é pelo litoral, né? Essa cultura que foi se misturando, que a gente chama de cultura de base açoriana pelo litoral catarinense, sul-sul-sul, que é a mistura do indígena, do afro e do europeu, focando principalmente no açoriano, vai se misturar com a cultura missioneira, que aí entra o chimarrão, o xiripá, entra, né, na parte da culinária e tantas outras questões culturais, do espanhol, que é o argentino, o uruguaio. Gaúcho, né? Isso tudo é um choque cultural que vem dos dois lados, eles se encontram. E depois, mais, digamos, no século XX, foi adentrando a Santa Catarina pelo oeste catarinense, essa tradição gaúcha, que eu chamo de uma ferradura. É verdade. Então, o que Santa Catarina tem a ver com Semana Farroupilha? Tem a ver com o tradicionalismo gaúcho, com o nativismo gaúcho, né? E com momentos importantíssimos na própria, né, que eu não chamo de revolução, mas de todo aquele movimento farroupilha, né, que é a República Juliana, que está inserido nesse contexto, na questão republicana. Né? Então, sim, somos farroupilhas também. Catarinenses fazem isso, inclusive, por causa de uma lei do Estado de Santa Catarina que
que incentiva os municípios a fazer as festividades. O Passo de Torres também tem uma lei, né, que incentiva, e por isso estamos aqui. Sim, um dos grandes expoentes assim, da cultura, influenciou demais também lá no Rio Grande do Sul, é a Anitta Garibaldi. Né? Sim, a Anitta ela tem um papel conhecida, né, como heroína de dois mundos, né? Que foi Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Itália. Ela tem esse papel, essa simbologia, né? E também lá na tradição nós temos danças, como o maçanico, o pau de fitas, o balaio, isso tudo é de influência açoriana que veio através das ações da Índia, Florianópolis e Laguna, que foi adentrando depois Porto Alegre, depois foi para Rio Grande. Isso tudo é uma soma, né? É um choque cultural que vai formar essa nossa identidade, né? Sim. Agora, quando tu trouxe isso, a gente viu durante toda a semana um pouco de tudo isso que tu falou, porque teve a participação das escolas, grupos culturais, entidades, né? Isso foi muito forte, né? E isso reverbera aí no impacto, né, para a valorização da cultura local. Então, isso tudo que tu trouxe para a gente vê de fato nessas apresentações, né? Não sei se tu quer falar um pouquinho sobre isso, sobre esse trabalho. Claro que sim, porque isso chama-se educação patrimonial. Educação patrimonial é trabalhar justamente o que os nossos antepassados faziam aqui nesse território. Né? Então, todos os anos a gente traz os alunos para eles estar desenvolvendo aqui essa temática. Né? Esse ano nós tivemos as escolas cada vez mais, pesquisamos, os professores que estão de parabéns, fazendo aí essa pesquisa, colocando isso nas apresentações. Nós tivemos aí, como destaque também, o boi de mamão, né, que é chamado lá do boizinho de mamão, lá do Centro Inácia Cardoso, que é um projeto que foi desenvolvido através da Lei Aldir Blanc, que veio impulsionado no Ministério da Cultura, que passou pelo Departamento de Cultura, né, juntamente com a Comissão de Avaliação e Seleção. Esse tipo de educação patrimonial a gente coloca na Semana Farroupilha justamente para mostrar que a gente tem tradição sim, e que essa nova geração ela tem que ter esse sentimento de pertencimento a essa cultura. Então, por isso que as escolas cada vez mais se puxando, né, trazendo tudo isso para as apresentações. Não, e a gente viu, estava aqui em algumas das apresentações, né? Palestra sobre indumentária gaúcha, com a professora Thaís. Nós tivemos um filme da saga do Garibaldi, um filme também contemplado na Casa do Estado, do recurso do audiovisual, né, do Ministério da Cultura. E, inclusive, quem fez a mostra, né, quem fez a transmissão, foi o nosso Cineclube da Rosa do Mar, que também foi contemplado. Tá? Então, é a cultura trabalhando com esse fomento, né, que a gente consegue unir, fazer essa integração, né, mostrar ao povo a importância disso.
contribuído, né? A gente ainda, como tu disse, a gente ainda tem hoje todo dia pela frente, mas de que forma que tu percebe no movimento do turismo, da cultura, para o comércio local do nosso município? Sim. Então, a Semana Farroupilha de Passo de Torres, ela tem esse cunho cultural, educacional e turístico. E, por que não, também de outras áreas, como a própria parte de assistência social, que a gente abre as portas aqui, não tem ingresso. Nós temos também a gente pode chamar isso de inclusão, né? Porque não existe ingresso, não existe nenhum valor para se pagar para fazer as refeições que a gente oferece. Aliás, refeições que eu agradeço a todas as instituições que colocou esse patrocínio, vamos dizer assim, né? Como vai ter hoje na CEPAC, teve outras instituições que seja uma coisa muito interessante também. Por exemplo, Semana Farroupilha com Peixe, sim, nossos pescadores ofereceram isso gratuitamente. Foi na terça-feira. Agradeço aí ao secretário Osmar da Secretaria de Pesca, a todos os pescadores envolvidos que doaram esses peixes. Por quê? Porque faz parte da nossa cultura. A pesca é educação. Por que não colocar a nossa cultura? A gente não pode simplesmente fazer um formato, né, de cima para baixo, que venha do Rio Grande do Sul, e esquecer das nossas raízes aqui. Né? Então, e a importância disso tudo é que forma o que a gente chama de cadeia econômica da cultura e do turismo. Porque todas essas apresentações, tudo que é feito da programação em todos os detalhes, vai atrair o nosso público local e vai atrair o turista. Então, a gente está falando aí de economia. E por que não, em alguns momentos, da economia criativa. Então, a importância da Semana Farroupilha, em termos turístico, cultural, educacional, vai mexer com essa questão econômica também, que é uma das dimensões da cultura, que é a cultura enquanto economia. Sim. Não, e bem importante isso que tu disse, porque ainda antes a gente estava falando, né? Alguma coisa que eles precisavam, não me lembro o que era. E aí eles felizes disseram assim, gente, vamos, né, eles convidando quem estava ali naquele estabelecimento, né? Pô, vocês não vão ir lá na janta hoje, vai ter de novo, vai ter feijoada, né? E um casal assim, de uma humildade, de uma simplicidade, de uma generosidade ímpar, né? E que eu não conhecia, mas eu sei que mora por ali, né? E toda assim arrumadinha, depois a pessoa que conhece melhor eles, dono desse estabelecimento, eles são impecáveis, né? Porque também tem o hábito de pescar, né? Vivem de pesca, né? Mas se organizaram, se arrumaram para vir aqui prestigiar essa janta, né? Então, isso que tu traz é muito importante, é muito rico a gente perceber isso. Né? Os mínimos detalhes. Eu posso dar um exemplo dessa cadeia econômica, né? O artista, o músico, ele ganha o seu cachê. Mas a produção, a sonorização também recebe, né, pelo serviço prestado ali, de sonorização, de palco, de estruturas. E as artesãs recebem pelo que vendem. Né? Outra coisa que eu achei maravilhoso, os alunos do terceiro ano do Hildo Meneghetti vão fazer essa formatura. Aproveitaram esse evento para arrecadar, né, vendendo seus docinhos. Olha quanta coisa gera. Né? Então, o pessoal que vende bebida, o pessoal que vende ali a parte da gastronomia, o parque de diversões, acaba gerando divisas que fica no município, alguma coisa sai, mas é em nome da cultura, do turismo. Né? A gente faz isso, o Passo de Torres está fazendo direitinho. E nós tivemos aqui tivemos várias interações nas redes sociais, né? Inclusive participando desses desafios que a gente foi lançando, pessoas de Nova Prata que veraneiam, que participam aqui da nossa cultura, do nosso município, de Butiá, né? Eu vi também gente de Tibé do Sul. Pois é, entende? E pessoas que às vezes não estão nem perto de nós, mas elas estão vendo a gente, né? Sim. Fazendo esse movimento, e porque se sentem pertencentes a esse espaço, nem que seja um período de veraneio, mas elas estão ligadas. Então, esse é um movimento, né, cultural
que chama a atenção, que traz visibilidade para o nosso município, né? Que faz com que pessoas que nos prestigiam aqui durante o verão sintam a necessidade ou o desejo de até estar aqui nesse momento também, né? E como que a prefeitura, junto às secretarias e apoiadores, né, conseguiu estruturar um evento desse porte, como a gente estava falando, de forma gratuita, né, para a comunidade? Então, Já trouxe um pouquinho, mas até entendi que falei um eu posso pouco, né, reforçar. sobre esses recursos, né, que a gente, então a gente tem apoio do governo do Estado. E sempre tivemos. Nós temos os nossos recursos próprios também, né? Mas, como eu falei aqui, por exemplo, para poder alimentar esse povo todo e trabalhar essa família, nós temos aí os patrocínios. E a cada noite sempre tem alguma instituição que oferece um jantar ou almoço. E graças a Deus, todos os anos isso está dando certo, é uma coisa que a gente vai manter para sempre, se Deus quiser. Então, a gente tem, não é, como eu sempre digo, não é gasto, não é dinheiro colocado fora, que muitas vezes tem comparação, poderia ter colocado na saúde, poderia estar arrumando as ruas. São recursos distintos que são direcionados para tal fim. Então, não tem como tirar da cidade do turismo, não tem como tirar da cultura, não tem como tirar. Já ser investido. Então, o investimento da reforma. E indiretamente, se a gente for pensar na questão da saúde, né? Por exemplo, pegando esse exemplo desse casal, né? Olha a autoestima, né? Do casal. Se arrumar, se preparar para vir prestigiar. Então, as coisas elas estão interligadas, elas estão conectadas, né? A gente que está acostumado a viver tudo compartimentadamente, mas se a pessoa está vindo aqui, está feliz, se sente motivada para estar aqui, ela está também trazendo bem-estar na sua saúde física e mental, né? É o que se espera, né, do que o público vai levar. Né? A gente tem que fazer esse evento e fazer com que o público leve essa boa impressão para voltar. Né? E não só na semana da cultura, estar para o Passo de Torres. E não só nos eventos, estar em Passo de Torres. E o propósito do Passo de Torres é isso, é uma cidade de transformação, que a gente quer um bem-estar e a melhor qualidade de vida. Bom, Jaime, eu acho que a gente foi muito bem, eu adorei conversar contigo. Eu acho que o fato de a gente estar nesse ambiente que tem uma energia boa e de ver que esse trabalho foi muito bem desenvolvido e que tem aí mais um dia inteiro pela frente para ser finado, né? Ser coroado com os mirins ali, a janta e todas as coisas que a gente já falou que tem. Eu acho que isso também faz com que a gente fique mais leve para poder falar, né? Porque quando a gente sabe o que a gente está falando e que a gente está falando que é uma coisa boa, fica tranquilo, né? Muito bom. Eu quero aqui, então, para agradecer esse espaço que o canal sempre prestativo. A gente solicita e quando a gente recebe convite, a gente está sempre à disposição. Esses ouvintes, assíduos da rádio, do agradecimento também. Agradecer a todos os meus colegas, né, que de alguma forma contribuíram aqui, alguns um pouco mais, outros menos, né? Então, agradecer aqui. Não quero dar nomes para não esquecer de ninguém, mas em especial a minha secretária, Janaína Schaefer, que é da Secretaria de Educação e Cultura, ao Paulinho Gaiteiro, né, secretário de Turismo, assim, cansado. Nem sei se ele dormiu direito. Eu acho que não. 18 dias. Ele tá Incansável fazendo essas fotos aí, principalmente nessa parte da gastronomia aqui, do churrasco, toda a janta, do almoço, do assador. Ele foi muito importante a participação. Agradecer ao nosso prefeito Valmir Augusto Rodrigues, que está dando todo esse apoio. Tá? Ele está dando todo esse apoio, e por isso que o evento é um sucesso. E agradecer a todo o público em geral, a todos os servidores, a toda a comunidade, aos turistas. Né? Porque sem isso, não é possível fazer uma semana produtiva. Bom, Jaime, nós também, em nome da rádio, quero agradecer pela oportunidade, principalmente assim, ao CTG Vizinhos do Rio Grande, para deixar registrado aqui, né? Que nos cedeu esse espaço, né? Que a gente conseguiu montar o nosso equipamento, organizar tudo isso aqui e poder ter a oportunidade de receber, né, tantas pessoas que vieram e participaram aqui conosco nessas entrevistas na semana.
só agradecimento também. Foi muito gratificante poder estar aqui com vocês. Falando em comunicação, também quero agradecer aqui a participação de Viviane Ribeiro, que fez todas as cerimoniais, ele que vai retornar hoje fazer o encerramento, que é servidor aí da Cultura. Então, gente, fiquem com Deus, venham prestigiar, ó, já tá dando ali, ó. E aí, não perde. Seguimos por aí. Um grande tchau.